O tema é Há Muito Mais, e eu quero conversar um pouquinho aí nessa noite sobre isso. Amém? A gente está aí nesse finalzinho de fevereiro. Parece que foi ontem, né, que a gente estava aqui fazendo a contagem regressiva. 10, 9, quem estava aqui na igreja? Foi bom demais. Passou muito rápido. O tempo está voando. Como o pastor Teixeira gosta de citar uma profeta aí. E 2020 chegou e a gente sabe que é só o início de tudo o que Deus ainda vai fazer esse ano. Já vivemos muitas coisas esse ano, muitas situações. Tomamos milhares de decisões até hoje, nesse ano. Trabalhamos muito, arrumamos a casa, pagamos boleto. Arrumamos a casa, pagamos boleto. Rimos, choramos, erramos, pedimos perdão, perdoamos. Comemos, dormimos, viemos à igreja. E a pergunta que não quer calar nessa noite: e o nosso lugar secreto, como está? Como todos sabem, né? A nossa palavra aí, profética desse ano, é 2025, o ano de encontrar o seu lugar secreto. Já foi dito muitas coisas sobre o lugar secreto, todas maravilhosas, e nós sabemos que, muito mais do que ouvir, nós temos que colocar isso em prática. E como está nosso lugar secreto individualmente, eu podia perguntar para cada um e a gente ia passando assim, mas não vou fazer isso não. Que Deus sabe, Deus conhece a vida de cada um de nós, como está, o que a gente passou, quais desafios a gente já teve, mas não é com peso nem cobrança que a gente está falando isso aqui nessa noite, mas é um alerta do Espírito Santo, porque hoje já é dia 23 de fevereiro, e se a gente ainda não encontrou esse nosso lugar secreto, é tempo da gente correr para lá todos os dias, porque é isso que vai nos manter de pé, até que o Senhor venha. E se não aconteceu ainda para você, você está meio, posso melhorar? Todos nós podemos melhorar, amém? Como eu falei, Deus sabe, né, conhece o coração de cada um nessa noite, mas eu tenho uma boa notícia, tem um dia para você começar a mudar, e o dia é hoje. Hoje é o dia que o Senhor nos deu, tem nos dado a oportunidade de ter um relacionamento vivo e real com Ele. Davi está animado para o relacionamento dele com Deus, né, Davi? E é muito bom a gente ter essa reflexão, né? A gente podia ter deixado para o final do ano, falando, e aí, como é que está o seu lugar secreto? Mas vamos ter logo agora, antes de começar março, que já é semana que vem, para que a gente possa aí fazer essa avaliação. O que eu preciso? Talvez abrir mão para que o meu lugar secreto seja um lugar inegociável, um lugar onde eu vou, não um lugar de visitação, mas um lugar de habitação, de estar lá todos os dias, ouvindo a direção, escutando aquilo que o Pai tem para falar para cada um de nós. É muito importante, porque, como eu comentei, os dias estão voando, e quando a gente vê o dia mesmo, as 24 horas, né, quando a gente vê, caramba, já está de noite, aí dorme, acorda, e se a gente não parar e falar, não, agora é o meu momento, agora eu preciso falar com o meu Pai, recarregar a minha bateria, assim como a gente está sempre, né, se o celular está descarregando, a gente quer botar ali a bateria para não ficar sem o celular, e que seja assim também com o nosso espírito, porque nós precisamos recarregar todos os dias, com a presença do Deus vivo e poderoso, que é o nosso Pai. E hoje de manhã, não sei quantos estavam aqui, mas o pastor Teixeira estava falando sobre isso, né? Da gente escutar e ouvir. E quantas vezes no dia a dia corrido, a gente está fazendo alguma coisa, não, mas eu vou botar uma mensagem, isso é ótimo, pelo menos, né? A gente está ali ouvindo, mas é pouco, porque a gente precisa parar, focar, dar atenção àquilo que Deus está falando, porque como nós temos visto e acompanhado aí, os dias são para lá de maus. Como o pastor Hélio diz, vai piorar. Mas isso não é para a gente temer, isso não é para a gente ficar apavorado, mas é para trazer um senso de responsabilidade, de entender que a responsabilidade da minha vida espiritual é minha, não é do meu marido, dos filhos, não é dos pais, é individual. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a responsabilidade espiritual de manter o teu espírito aceso é sua, é minha. E isso tem que estar muito claro no nosso coração, para não dizer que a gente não sabia, né? A gente não tem essa desculpa aqui. E
Então, hoje eu creio que hoje é o dia que Deus está nos chamando para essa reflexão e chamando aqueles que ainda não encontraram aí seu lugar secreto. Não é porque lugar secreto é um lugar muito difícil de chegar, não, é muito fácil. Deus está aqui nesse lugar. Se nós falarmos, Espírito Santo, obrigado, e você começar, seja onde você estiver, no seu carro, no seu chuveiro, no seu trabalho, Ele está ali em todo o tempo, 24 horas por dia. Mas nós estamos falando dessa parte do lugar secreto, de você focar, tirar todas as distrações e focar na única voz que importa, porque Ele está falando o tempo todo. O Espírito Santo está comunicando àqueles que são novas criaturas todos os dias, em todo o tempo. Várias vezes você está assim, está numa situação ali meio agitada, aí você quer falar um negócio, cara, eu pelo menos percebo, eu creio que todos, né, que têm ali sua vida com Deus falam, não fala isso agora, mas eu quero falar. E aí às vezes a gente fala e depois se arrepende, e às vezes a gente obedece e se dá bem, glória a Deus por isso, que a gente seja mais obediente à voz do Espírito Santo. E isso fica cada vez mais intenso de você ser obediente, quanto mais você intensifica o seu relacionamento, porque você sabe, eu sei que quando Deus fala é para o meu bem, então eu não vou dar mole de fazer uma coisa que Ele está falando aqui para eu não fazer, porque eu sei que há consequências, e eu não quero perder tempo tendo que depois consertar situações que poderiam ter sido evitadas, amém? Acho que ninguém aqui quer isso. Não temos tempo a perder, tempo é muito precioso. Então, hoje é esse dia da gente garantir que estamos aí quentes na presença de Deus, quentes no sentido de fervorosos no Espírito, sabendo que Deus está nesse lugar, está na nossa casa, está na rua, e que Ele conta comigo e com você para uma grande obra. E assim como eu falei na oração, não é uma obra de homens, é uma obra de Deus. E Ele tem chamado a cada um de nós para uma parte, para uma porção dessa obra. E juntos nós completaremos aquilo que o Senhor tem para a humanidade, trazendo a palavra viva, a revelação, o amor para aqueles que ainda não conhecem. Nós não podemos ser aqueles que estão na igreja, estão ouvindo, mas estão desatentos, estão dormindo, estão aí caindo da janela, porque não focaram na palavra. A palavra de Deus, o Evangelho de Deus, é o poder para curar, salvar e libertar. E se nós acreditamos nisso mesmo, se estamos aqui por isso, existe um posicionamento de um coração queimando pela palavra dele, porque o que ele disse é verdade e nós iremos até o fim com ele. Amém? Então, abra sua Bíblia lá em Hebreus 3, verso 12. E aí o autor aos Hebreus está falando ali sobre o que aconteceu do povo que não entrou na terra prometida por causa da desobediência. Então, a gente vê que isso não é novo, né? Desde que o mundo é mundo, desde que os primeiros, lá, desde Adão e Eva, existe algo, uma humanidade aí que quer falar, que quer tomar a frente, mas que nessa noite a consciência do nosso espírito seja maior, sabendo que nós podemos dominar toda essa carnalidade, essas vontades que batem aqui quando estamos cheios do Espírito de Deus. Amém? E diz assim, Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, ele está falando, não adianta você começar muito bem e depois largar aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Então, isso é um cuidado diário, é um cuidado que nós temos que renovar com o nosso lugar secreto, com a presença do Espírito Santo queimando no nosso coração. E isso não acontece por causa de um culto, de um encontro
Existe sim algo liberado quando estamos em comunhão, uma unção específica, mas essa chama não sobrevive se dia após dia nós não alimentarmos ela, através das nossas orações, da nossa intercessão, da oração em línguas, da leitura da palavra, esse bate-papo que nós podemos ter com Deus todos os dias. Precisamos ser verdadeiros nesse lugar secreto. Não estamos nos abrindo para uma pessoa, e eu não estou dizendo que é errado, você tem que procurar, sim, pessoas de confiança, que podem te aconselhar, que podem te dar uma orientação de acordo com a palavra. Não é no mundo que nós procuramos essa orientação. Mas estou dizendo que nós estamos falando com Deus, aquele que sabe o que nós vamos falar antes mesmo da gente falar. Então, para que a gente fazer uma capa, falar, Deus, não, tem que falar mesmo, Deus, é isso, hoje aconteceu isso, eu fiquei muito chateada, mas eu sei que a tua palavra pede para perdoar. Está difícil, mas eu tomo aqui uma decisão. Você realmente falar de tudo aquilo que está incomodando o seu coração. Essa é uma parte do lugar secreto. Não vai ficar só falando de você, porque é muito chato, né? Você sair para tomar um café com alguém, a pessoa fala, e na hora de você falar, ela não quer ouvir. Porque Deus fala. E quando nós aquietamos, quando nós estamos no nosso lugar secreto, nós fechamos os olhos e falamos, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Ele fala. Ele vai trazer um versículo à sua memória. Ele pode dizer algo específico de um momento que você está vivendo, porque Ele é vivo. Ele é real. Ele está aqui nessa noite, sondando cada coração, sondando os nossos corações. E não isso é motivo de alegria. Que fala, Senhor, eu tenho muito que melhorar. Nós todos temos muito que melhorar. Mas que bom, porque o Senhor prometeu que não estaríamos sozinhos. O Senhor estará conosco até o fim. E nós queremos dizer também que estamos contigo, Pai, até o fim. E isso se garante no dia a dia. Então, como nós vemos aqui no texto, ele fala, né? Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E que seria esse pecado aí? O pecado está todo dia aí, batendo a porta de todo mundo. Se você tem sido afrontado aí por sugestões do inimigo, não pense que é só você. Todos nós passamos por essa afronta mesmo de sugestões, de coisas que não vêm de Deus na nossa mente, mas nós já temos as armas para isso. Mas eu quero que você abra lá em Gálatas 5, por favor, para nós vermos quais são essas sugestões que podem vir na nossa mente, para que você possa rapidamente identificar e combater no nome de Jesus. Gálatas 5:19. Falando aí, né, sobre as obras da carne, e logo depois fala sobre o fruto do Espírito. Eu vou ler a partir 5:16, só para a gente pegar o contexto, que é a palavra de Deus. Quando nós abrimos a boca, lendo a palavra, crendo no nosso coração, há um poder fluindo. Então, vamos lá. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, diz o apóstolo Paulo, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, quem é de Cristo Jesus diz amém. Aleluia.
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse é o alerta aí do apóstolo Paulo. Nós vemos como existem essas obras da carne. Tudo isso são esses pecados, essas sugestões do inferno que todos os dias vêm na nossa mente. E a gente sabe que nada é do nada. Pode ser que um dia venha um pensamento desse e você já não. Estou ligado, vi lá o culto de domingo. Em nome de Jesus, bata em retirar esse pensamento. Em nome de Jesus, amém. E isso é poderoso. E leve cativo a obediência de Cristo quantas vezes forem necessárias no seu dia. Mas às vezes aí chega um dia que vem um pensamento e fala, isso aqui está legal, gostei, vi uma imagem, ou então falei alguma coisa que não devia, Deus. Não tem problema não, isso aí todo mundo faz, até gente que está na igreja. Não, nós não estamos aqui para olhar para pessoas, estamos aqui para olhar para a palavra. Jesus é o nosso modelo e aquele a quem nós devemos seguir, porque homens e mulheres de Deus também são falhos e nós todos precisamos da graça de Deus para avançar todos os dias, amém? E aí, se você não resiste a um pensamento, um dia ali não acontece nada, mas tem uma questão. O inimigo é paciente, o diabo é paciente, ele sabe que o dia dele vai chegar, mas ele pensa, se eu investir aqui, daqui 10 anos essa pessoa estiver lá fora, como nós vemos muitos, vale a pena, e ele fica ali. E tudo que ele quer é isso, jogar outra sugestão, aí essa sugestão, aí outra, até criar o quê? Uma fortaleza. E o inimigo se esconde atrás dessa fortaleza. Ele quer um lugar para se instalar na nossa mente, para que no dia da dificuldade a gente não tenha depósito da palavra. A gente só vai ter essas sugestões mentirosas. E aí o que acontece? Ele ataca com facilidade. Um inimigo escondido numa fortaleza. Você vai ali, num momento de fragilidade, algum dia que você não está bem, pum! Ele pega e ele não tem dó nem piedade, não. Isso não faz parte da natureza dele. Ele é mau, nós temos que entender que não lutamos porque Jesus já venceu, mas nós resistimos ao inimigo derrotado que é maligno, que quer roubar, quer matar e quer destruir. E ele não tem pressa para isso, ele vai de pouco em pouco. Por isso, no momento que aparecer algo na sua mente, alguma sugestão contrária, rebata na autoridade do nome de Jesus. Não deixe que aquele pensamento crie raízes na sua mente. Porque senão, no dia mau, você vai ser submerso pela tristeza, pelo desespero, não vai saber, aí já não sabe mais quem é, quem eu sou. Nós somos aqueles que sabemos quem somos. Filhos amados do Deus Altíssimo, comprados por um alto preço, o sangue poderoso de Jesus que nos lava, que nos cobre e que não dá espaço. Não, o maligno não pode nos tocar, desde que nós não vamos lá no território dele. Temos que permanecer na nossa torre de vigia, no lugar seguro e de habitação, que é o nosso lugar secreto, que é a presença de Deus todos os dias. Nós temos a solução para todo esse ataque. O pecado que tenazmente nos assedia, nós temos. É a palavra, é o Espírito, é o nome e o sangue de Jesus. Nós temos tudo o que precisamos. Sabemos que nós temos um Deus, temos um Pai. Se você não tem essa revelação ainda de Deus como um Pai, que o Espírito Santo, eu creio que Ele está agindo nessa noite para isso também, para revelar a Deus como um Pai. Não como um Pai humano que pode ter falhado com você, que pode ter deixado você em alguma situação que não era uma situação confortável, mas um Deus de amor, um Pai poderoso, que amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a palavra do meu Pai, do seu Pai. Veja Deus como um Pai, te abraçando nessa noite, trazendo aquele abraço que você tanto anseia. Ele está aqui para isso, para demonstrar o amor poderoso de um Pai de amor maravilhoso, que é o Rei de toda a terra, está assentado num trono. Nós somos filhos do Rei, do Deus Altíssimo e Poderoso, que nunca perdeu uma batalha. Então, sabemos que podemos confiar. Aleluia. E o que Ele tem para cada um de nós é bom, tem um bom plano. Deus é o melhor planejador, o maior estrategista, o maior administrador, o maior tudo desse mundo.
E Ele tem um planejamento celestial que pode se cumprir integralmente na nossa vida, mas depende da nossa cooperação. Depende de nós identificarmos a sua voz e seguirmos. E lá em Efésios 3, nós vemos aí, Efésios 3, do 20 ao 22, que é o versículo aí que está baseado no nosso retiro esse ano. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E eu vou ler de novo, porque é algo que a gente tem ali que ler com calma, porque é muita preciosidade. Deixa eu beber uma água, vai lendo aí. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, Ele é capaz de fazer através de nós, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, é Ele quem faz. Nossos pensamentos, o pensamento dele é muito maior do que o nosso. E a gente pode fluir nessa terra conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer. E nós cremos, Pai, nisso. E nós queremos. Sabemos que há muito mais e queremos esse teu fluir para ver coisas extraordinárias acontecendo no teu santo e poderoso nome. Não para o nosso próprio benefício, Pai, mas para que outras pessoas que estão perdidas nessa hora, aqui na nossa cidade, em todo o mundo, para que eles entendam e vejam que há somente um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a quem nós damos glória por todas as gerações e para todos sempre. Amém. E Deus sabe exatamente como foi o seu dia até aqui, o que aconteceu até que você chegasse aqui. E talvez tenham acontecido coisas muito boas, outras nem tanto, mas hoje é o dia que nós temos. Só temos hoje, amanhã não chegou, ontem já foi. Hoje é o dia que temos para nos alinharmos com o Espírito Santo, para termos arrependimento de obras mortas, de coisas erradas que nós possamos ter feito. E é o dia onde Ele está aqui presente, trazendo salvação, cura, libertação, renovo do alto, renovo das forças. Porque Ele é, como eu falei na última vez que eu estive aqui, o eu sou. Deus é um Deus presente, um Deus do agora. Nós podemos acessar a esse Deus maravilhoso agora, nesse instante. E Ele é poderoso para fazer, e eu creio que Ele está fazendo. Nessa noite, não sinto, não vejo, mas eu creio na ação poderosa do meu Deus. E não existem atalhos para uma vida com Deus, é um relacionamento. Quanto mais íntimos nós somos, mais abertos nós ficamos para Ele, mais Ele pode compartilhar conosco aquilo que Ele precisa fazer sobre a terra. Quem aqui quer ser amigo de Deus a ponto de falar, não, agora eu pretendo fazer isso naquela nação. Você pode interceder por isso, minha filha, meu filho? Eu quero. Eu quero ouvir a voz do meu Deus falando, filha, existe uma situação lá agora. Pode interceder por isso? Porque nessa terra aqui, há necessidade de oração para que as coisas se movam. Nós temos que ser esses intercessores, esse exército de intercessores que estão prontos, não só para orar pelo seu umbigo, para aquilo que é da nossa casa, porque se nós estamos em Cristo, tudo já foi suprido. Nós temos que andar em linha com a verdade para poder permanecer, recebendo aquilo que já é nosso direito. Mas Deus precisa de um povo que olhe para fora, fora das quatro paredes, que possa entender que há necessidades nesse mundo, nessa hora, e que Ele quer compartilhar comigo e com você, para que nós façamos a diferença. Talvez nós não poderemos ir lá onde está acontecendo essa situação, mas a nossa oração no mundo do Espírito, não há barreiras, a nossa voz chega, porque nós não estamos falando por nós mesmos, nós estamos orando no nome poderoso de Jesus, aquele que se entregou naquela cruz e já pagou um preço por toda a humanidade. E é por isso a importância do lugar secreto. A gente precisa ter essa direção todos os dias. Que o mundo não está brincando de ser mundo.
O diabo não está brincando de ser diabo. E nós, como filhos de Deus, também não podemos brincar de ser igreja. Temos que ser a igreja santa, separada, comprometida, cheia do Espírito, para que as coisas que estão programadas no céu e dependem de como se fosse uma grande passagem para que possa fluir, passa por nós, passa pela igreja. E não é uma igreja mais ou menos, uma igreja que está aqui, mas está ali flertando com o mundo. Não é essa igreja. É a igreja de Jesus Cristo. É uma única igreja, cheia de amor, cheia de poder, pronta para abrir mão da sua própria vontade, para fazer aquilo que o Pai nos pede. Amém? E eu creio que Ele encontra nessa noite esses corações aqui nesse lugar. Nós temos visto coisas horríveis, guerras, devassidão, a degradação do ser humano. E sabemos que isso é porque o mundo jaz no maligno. Nós não estamos sem entender, oh meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo? Não era para ser assim. Deus não deixou nada de fora, está tudo na palavra, por isso nós precisamos ler a palavra. Está tudo registrado aqui para que a gente entenda o tempo e o modo de todas as coisas, para que a gente entenda qual é o tempo em que nós estamos vivendo. E não é um tempo de brincadeira, é um tempo de nos colocarmos aos pés de Jesus e perguntar, Senhor, o que eu posso fazer para colaborar hoje, para que aconteça algo que está planejado no céu e para que o mundo venha a te conhecer. E aí eu vou compartilhar uma frase que eu li, muito boa, só um minutinho que eu vou pegar aqui, de um livro que eu estou lendo. E diz assim, o autor diz assim, estou convencido de que a batalha dos últimos dias, tempo que nós estamos vivendo, é uma batalha de paixões. O mundo ostenta suas paixões luxuriantes todos os dias, sem qualquer pudor. Porém, comparativamente, a igreja frequentemente tem se mostrado tímida. É tempo de a noiva de Cristo ser cheia de paixão por seu noivo e oferecer demonstrações extravagantes desse amor. E qual é o melhor lugar para exibir um zelo ilimitado e uma paixão santa do que no momento da oração? A oração é a câmara nupcial da intimidade com o nosso esposo. Aleluia! Ou seja, precisamos colocar isso que nós temos vivido, temos experimentado com Deus, uma intensidade dessa chama que queima no nosso coração, nas nossas orações. Não orações de pessoas que pedem, Senhor, me dá isso. Deus vai dar o que é nosso, não se preocupem. Existe um tempo, um modo determinado, e cada desejo do seu coração Deus conhece. E Ele vai dar no momento certo, se perceber que isso não vai nos tirar do propósito. Por isso, não fiquem preocupados com isso. Mas existe algo que precisa ser feito, como eu falei, para que o mundo veja e creia, porque tudo isso aqui vai passar. Tudo nesse mundo aqui pode mudar. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Está aqui, daqui a pouco não é mais aqui, é isso, daqui a pouco não é mais isso, mas existe uma obra consumada, eterna, que não muda, que não passa. Um corpo foi moído e um sangue foi derramado naquela cruz, para que eu e você, hoje em 2025, pudéssemos acessar um lugar que se chama presença de Deus, que está em nós. Está dentro de nós, nós não precisamos ir a um lugar, Ele está aqui, Ele está lá. Ele está dentro de nós. Acessar com os olhos do nosso espírito, entendendo que vemos um Deus poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, através do seu poder que atua em nós. E é tempo da gente estar cheio do Espírito. Isso vem através de oração em línguas, de falar, Senhor, eu quero mais. Não é tempo de ficarmos no raso, faz tempo isso. Foi até um campitinho, acho que foi em 2012, ou seja, 16, obrigada, é verdade, 16. É isso aí. E é tempo da gente estar cheio do Espírito para conquistarmos territórios por meio da oração. Não podemos aceitar o que o inimigo quer fazer na nossa cidade nesses dias, por exemplo. Se a gente está aí saindo, pessoas que moram em outros bairros vêm,
é triste ver pessoas desvalorizadas, pessoas que estão ali, mas elas estão no engano. Então, a nossa parte é declarar a palavra de Deus, é resistir em oração a esses espíritos, essas potestades que estão querendo dominar o Rio de Janeiro, mas nós, como filhos amados, resistimos na autoridade do nome de Jesus, declaramos resistência e declaramos o sangue de Jesus sobre a nossa cidade. Nós não estaremos aqui nos dias desse feriado que está por vir, mas já tem há um mês que todo dia, quando nós estamos na live de oração, orando pelo Brasil, na terça-feira, nós temos declarado, Senhor, nós declaramos que o Rio de Janeiro te pertence. Senhor, cobre com teu sangue. Senhor, não aceitamos que vidas sejam ceifadas nessa cidade por conta de planos do inimigo, para que elas vão para o inferno. Nós cessamos todo e qualquer ataque no nome de Jesus e resistimos. Mas isso não é uma oração que eu faço hoje e amanhã não preciso mais fazer. É um combate de resistência. Mas aqueles que estão ligados, aqueles que estão cheios do Espírito, estão sendo despertados pelo próprio Deus para orar. Porque a nossa parte não é falar, olha lá, todo mundo perdido, que coisa horrível, que bagunça. Não, é você estender as suas mãos e falar, Senhor, o Senhor pagou um preço por essas vidas, Pai. E não aceito o que o diabo quer fazer com elas. Nós declaramos salvação sobre o Rio de Janeiro nesses dias. Eu tenho falado, Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu não sei qual é o seu plano, mas eu estou aqui para concordar que o Rio de Janeiro será sacudido pela presença do Espírito Santo nesses dias. Porque há oração nesse solo. Há um povo que crê, há um povo que clama e se cumprirá, porque nós estamos declarando resistência a essa potestade maligna que tem perturbado a nossa cidade. O Rio de Janeiro será conhecido como um palco de avivamento nesse Brasil. E não é porque eu estou animadinha, é porque eu tenho uma convicção no meu coração de que será aqui. E a nossa parte é orar, é gerar em oração, para que o Espírito Santo tenha liberdade para agir, que comece agora, que comece hoje, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. E nós sabemos que muitos que estão aí, por aí, nesses lugares horríveis, já estiveram aqui, já estiveram em outras igrejas, mas foram enganados por sugestões desse mundo. E assim como o pastor Teixeira falou essa manhã, assim como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o engano vem por dar ouvidos às sugestões do diabo. Por isso, você jovem, você adolescente, você homem, mulher, não importa a sua idade, feche os seus ouvidos para as sugestões do diabo. Alinhe a sua vida hoje. Ouça aquilo que o Espírito está falando à igreja hoje. Tempo de arrependimento, tempo de conversão dos corações a Jesus Cristo. Porque Ele é digno, Ele merece a nossa obediência, porque Ele não se importou de ser humilhado naquela cruz, por amor a cada um de nós. E nós também não vamos, Pai, nos envergonhar de fazer a nossa vida valer por sua vida, pelo seu reino, e para que outros sejam conhecidos. Gera em nós, Pai. Pai, gera em nós nesta noite espíritos de intercessores, Pai. Nos dá paixão, Pai, por essas vidas que estão por aí perdidas, Pai, que foram enganadas, Pai, aqueles que já estiveram conosco, aqueles que ainda nem ouviram falar de Ti, Pai. Gera em nós, Pai, que o Teu amor, o mesmo amor que nos alcançou, Pai, esteja nessa hora encontrando corações. Existem corações aqui queimando nessa hora. É o Senhor querendo comunicar ao seu coração que conta com você para um tempo que precisamos interceder por essas vidas, a começar por aqueles que nós conhecemos e aqueles que estão nessa cidade nessa hora, Pai. Obrigada, Jesus. Estamos disponíveis para Te ouvir e declarar e interceder conforme
o teu Espírito que atua em nós, porque nem isso nós sabemos fazer sozinhos. Dependemos de ti para tudo, Senhor. Aleluia. Lá em 1 Timóteo 2, só para confirmar isso que eu acabei de falar, que a vontade de Deus é que todos sejam alcançados e que nenhum se perca. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade do Pai, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aleluia. E a gente precisa interceder por cada um desses e precisamos também garantir de que permaneceremos de pé e com integridade de coração diante do Pai. Porque lá em 1 Coríntios também temos um alerta. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ou seja, é dependência total de Deus. Não tem como a gente se apoiar em nada desse mundo. Nada desse mundo, porque aqui tudo é passageiro, tudo muda, tudo é volúvel, mas nós ouvimos, cremos e experimentamos de algo que é eterno. A obra de Jesus consumada. Corpo moído, sangue derramado, e isso nada pode mudar. Nós, os que cremos, temos uma marca no mundo do Espírito, é o sangue de Jesus sobre as nossas frontes. E isso, o inimigo não pode encostar em nós, o maligno não pode nos tocar. Essa é a promessa que nós temos na palavra de Deus. E a gente pode confiar no caráter de quem fez a promessa da vida eterna. E de que enquanto a gente está aqui, nós não estaremos sozinhos. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir nas nossas vidas. Jesus é a nossa vida. Para finalizar, vamos lá em Gálatas, por favor. Gálatas 2:20. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou por amor a cada um de nós, nos transformando em novas criaturas, em filhos amados de Deus, a gente pode ter essa certeza de que há muito mais a ser vivido e experimentado. E eu creio, Pai, de todo o meu coração. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. E nós sabemos que não foi em vão. Por isso que nós dedicamos a nossa vida àquele que se entregou, àquele que foi até o fim, para que hoje a gente pudesse viver uma vida plena e abundante. E isso não é uma utopia, isso é uma realidade na vida daqueles que creem e que têm constantemente falado com Deus, ouvido a sua direção, estado no lugar secreto, enchendo-se do Espírito. E esse é o meu e o seu caso, no nome de Jesus. Amém? Fique de pé.